Evangelho de Jesus segundo Mateus nos escreveu, capítulo de número 16. Nós leremos o versículo 18 apenas, porque o texto já foi lido. Diz assim a palavra de Deus: Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você pode dizer glória a Deus? Assente-se, por favor, com a sua Bíblia aberta. Redobre a sua atenção para mim. Meus irmãos, o texto bíblico de Mateus capítulo 16 nos mostra que quanto mais a popularidade de Jesus crescia com os seus milagres, prodígios, com a sua mensagem, proporcionalmente também crescia a oposição, aqueles que o reprovavam, aqueles que o perseguiam. Se por um lado a multidão o seguia, o admirava, por outro lado os críticos religiosos o odiavam e o perseguiam. O capítulo 16 de Mateus já começa nos deixando isto muito claro. Volte o versículo 1 no telão, por favor. O capítulo 16 começa nos dizendo que os fariseus e os saduceus se uniram para perseguirem a Jesus, para tentá-lo, para provocá-lo, pedindo que ele mostrasse algum sinal no céu. É curioso esse texto porque os fariseus e os saduceus eram dois grupos religiosos que eram rivais. Enquanto os saduceus eram incrédulos, não acreditavam em anjos, ressurreição dos mortos e não seguiam a tradição oral da lei de Moisés, os fariseus eram o inverso. Colocavam a tradição da lei, a tradição oral, no mesmo patamar da tradição escrita. E esses dois grupos religiosos, eles eram rivais. Rivalizavam constantemente no sinédrio, no templo, nas sinagogas. Mas quando o assunto era para perseguir Jesus, esses dois grupos religiosos se uniram e foram juntos perseguirem o Senhor. Jesus é tão poderoso que até rivais ele consegue aproximar. Esses dois grupos se aproximaram, foram perseguir o Senhor, foram tentá-lo. E o que esse grupo queria era que Jesus fizesse um sinal nos céus. Talvez semelhante a Elias, que fogo desceu, talvez semelhante a Josué, que o sol e a lua pararam. Porém, mal sabiam esses dois grupos que diante deles estava aquele que é maior do que qualquer sinal, aquele que é maior do que qualquer milagre. Há quem diga, e eu quero compartilhar com vocês, que sinais, eles são placas. Sinais não são um destino. Imagine que você está numa viagem, que você está na estrada, e de repente você vê uma placa. Você está viajando para São Paulo e existe uma placa que diz São Paulo daqui a 1000 quilômetros. São Paulo daqui a 800 quilômetros. E quanto mais você caminha, a quilometragem vai ficando cada vez mais próxima da cidade. Mas as placas não são o seu destino. As placas apontam para o seu destino. Encontrar a placa não é encontrar a cidade, mas a placa está apontando para o seu destino. Da mesma forma são os sinais que o Senhor Jesus fez. Por isso são chamados de sinais, porque apontam para algo maior. O objetivo nunca foi fazer milagres, prodígios, não. Esses sinais e prodígios apontavam para algo muito maior. Apontavam para Ele como o único e suficiente Salvador. Esses grupos queriam os sinais, mas não queriam o Salvador. Eu não sei se hoje aqui Jesus vai fazer algum sinal. Eu não sei se hoje aqui Ele vai fazer algum milagre. Se Ele quiser, Ele pode levantar paralíticos, dar visão a cegos, fazer com que pessoas sejam curadas de modo sobrenatural. E eu não sei se Ele vai fazer sinais aqui hoje. Mas diferente dos fariseus e saduceus, eu estou satisfeito em saber que Jesus Cristo está aqui. E Ele é maior que qualquer sinal.
E esses grupos que estão reunidos ali, o versículo 4 diz que o Senhor olha para eles e diz: a esta geração má e perversa não será dado nenhum sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias no ventre da baleia, o Filho do Homem estaria também 3 dias no ventre da terra. O que o Senhor Jesus está dizendo é que de todos os sinais, prodígios e maravilhas, o maior deles, a maior prova do seu poder, seria o que estava para acontecer: a sua morte e a sua ressurreição. Não há necessidade de acrescentar nada à obra vicária de Cristo. Não há necessidade de colocarmos algo para acrescentar, para somar a obra que o Senhor Jesus começou na cruz do Calvário e terminou no sepulcro vazio. A cruz vazia e o sepulcro vazio são a maior mensagem de Deus à humanidade. Falar que o nosso Salvador morreu e ressuscitou para o mundo, para aqueles que perecem, é loucura, mas para nós, os que somos salvos, é o poder de Deus. Esta é a maior mensagem. O texto bíblico diz que quando o Senhor Jesus termina de dar esta resposta, ele se retira dali, ele os deixa, ele se afasta deles. E aqui me chama muita atenção esse texto, porque nos mostra uma triste realidade. Eles foram em busca de sinais, mas acabaram perdendo a presença. Eles foram em busca de sinais e maravilhas, de sinais e prodígios, mas perderam o mais importante, que era a presença de Jesus com eles, a companhia de Jesus com eles. Nós não viemos aqui em busca de sinais, nós viemos aqui em busca da presença dele. Isso é o mais importante. Quando o Senhor Jesus se afasta deles no caminho, ele diz no versículo 6 aos seus discípulos: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, com o fermento dos saduceus. O Senhor está alertando a eles sobre o fermento dos fariseus, que era o tradicionalismo vazio, um tradicionalismo morto, uma religiosidade vazia, e o tradicionalismo dos saduceus, que era a incredulidade, o fermento dos saduceus, que era a incredulidade. Quando o Senhor Jesus se afasta, ele vai para um lugar deserto, nas regiões de Cesareia de Filipe, versículo 13 no telão, por favor. E quando ele chega nas regiões de Cesareia de Filipe, ele está a sós com os seus discípulos. Lucas capítulo 9 diz, narrando esse texto, que o Senhor Jesus acabou de vir de um período de oração, de um período a sós com o Pai. E quando ele termina de orar, ele está sozinho com os seus discípulos e ele lança a eles uma pergunta que não é uma pesquisa de popularidade, uma pergunta que não é uma pesquisa Ibope. Jesus está lançando para eles uma pergunta que para nós é fundamental. Ele olha para os seus discípulos e pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele está a sós com os seus discípulos. Os fariseus, os saduceus, a multidão não estão ali do lado dele. Está só Jesus e os 12. E ele pergunta aos seus futuros apóstolos e às demais pessoas que o seguiam: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Quando o Senhor Jesus usa esse termo no Evangelho, Filho do Homem, ele está se referindo a uma profecia messiânica. Filho do Homem, Jesus está se referindo a uma profecia do livro de Daniel, no capítulo 7, quando o profeta Daniel teve uma visão. E nessa visão, o profeta Daniel viu um ancião de dias, e esse ancião de dias, um filho do homem se aproximava dele, e foi dado ao filho do homem domínio, honra, poder e o reino sobre as nações, e o seu governo jamais terá fim. Quando essa visão de Daniel quando Daniel recebe esta visão a respeito do Filho do Homem, o Senhor já estava mostrando a ele profeticamente que o Messias seria chamado de Filho do Homem. Quando o Senhor Jesus faz essa pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quando ele inclui esse termo Filho do Homem, ele está se referindo àquilo que o profeta Daniel
já havia dito a respeito dele, aquilo que as Escrituras já haviam profetizado a respeito dele. E eu gostaria que você prestasse muita atenção no que eu vou dizer. Mais importante, antes de ouvir o que os discípulos vão dizer, do que as pessoas falam sobre Jesus, primeiro, Jesus diz o que a Escritura diz sobre ele. Mais importante do que a opinião das multidões, mais importante do que aquilo que os discípulos vão dizer, é o que a Escritura já falava a respeito dele, que ele é o Filho do Homem. Porque o que guia a nossa fé não é aquilo que os homens dizem sobre Jesus. O que guia a nossa fé é o que a Escritura diz sobre Jesus. Porque para muitas pessoas, Jesus, aí fora, ele é só um exemplo. Para muitas pessoas, Jesus é só um mártir. Para muitas pessoas, Jesus é só um religioso. Para algumas pessoas, Jesus é um mito. Para outras pessoas, Jesus é um personagem controverso. Para outras pessoas, Jesus é só mais um fundador de uma religião. Para outras pessoas, Jesus é aquilo que eles querem que Jesus seja. De forma errada, equivocada, para muitas pessoas, Jesus é aquilo que eles desejam. Jesus é aquilo que eles almejam. Jesus é aquilo que eles desejam para a sua vida, mesmo que isso seja ser condescendente com o pecado. E a sociedade aí fora modela um Jesus, desenha um Jesus totalmente distorcido do que a Escritura fala sobre Jesus. Mas o que define a nossa fé não é aquilo que os homens pensam que Jesus é. O que define a nossa fé é o que a Escritura diz que Jesus é. E o que a Escritura diz sobre quem é o nosso Senhor Jesus? Independentemente do que diga a sociedade, independentemente do que diga o mundo, independentemente do que digam as pessoas, nós cremos no que está na palavra. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o Verbo que se fez carne. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é a rocha da nossa salvação. Ele é o Messias prometido. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele é a videira verdadeira. Ele é a porta das ovelhas. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele é a água da vida. Ele é a luz do mundo. Ele é o desejado das nações. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é Emanuel, Deus conosco. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que esmagou a cabeça da serpente. Ele é aquele que esteve morto, mas está vivo para todo sempre e tem a chave da morte e do inferno. Ele é aquele que subiu aos céus, mas voltará para buscar a sua igreja. Esse é Jesus. Esse é o Senhor desta igreja. Para você levantar essa mão e dar glória. A nossa fé não muda de acordo com a cultura. A nossa fé não muda de acordo com o tempo. A nossa fé não muda de acordo com a moda ou com a mídia. A nossa fé se baseia que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Esse é o nosso Jesus. Você já sentiu a presença dele aqui nesse culto? Mais importante do que aquilo que as pessoas vão dizer a respeito dele, é o que a Escritura já diz sobre ele. Primeiro Jesus lembra aos discípulos o que está na Escritura. E depois os discípulos começam a responder, versículo 14. E a resposta dos discípulos é: uns disseram, João Batista. Senhor, uns estão dizendo aí fora que o Senhor é João Batista. Outros estão dizendo que o Senhor é Elias. Já tem outro grupo dizendo que o Senhor é Jeremias.
Ou quem sabe um dos profetas. Ouça-me. Embora estas coisas não sejam verdades, embora estas coisas não sejam verdadeiras, mas eu gostaria que você observasse que os discípulos só disseram coisas boas a respeito de Jesus. Só coisas boas. E isso para nós é significativo, por quê? Porque eles ocultaram as coisas ruins. Porque Jesus para muitos era, sim, João Batista que reviveu, Elias, Jeremias, mas não só assim Jesus era chamado. Há textos na Bíblia que mostram Jesus sendo chamado de Belzebu, príncipe dos demônios. De chegar a dizer, ele expulsa os demônios em nome de Belzebu. E os discípulos não falaram isso. Chegaram a dizer que Jesus é um samaritano, de forma pejorativa, porque os samaritanos eram desprezados. Chamaram Jesus de falso profeta. Mas os discípulos não falaram isso para Jesus. Só falaram as coisas boas. Embora não verdadeiras, na sua totalidade, mas boas. As coisas ruins, eles ocultaram. E aqui eu aprendo algo muito poderoso para a minha vida prática. Nem sempre eu posso escolher aquilo que eu ouço, mas eu sempre posso escolher aquilo que eu digo. Eu vou repetir para você escrever no seu coração e nunca esquecer. Nem sempre eu posso escolher aquilo que eu ouço, mas eu sempre posso escolher aquilo que eu digo. Os discípulos ouviram várias coisas a respeito de Jesus, mas eles só escolheram falar aquilo que era bom. E aqui eu tenho uma palavra para você: não reproduza aquilo que não traz glória para o nome de Jesus. Nem sempre dá para a gente escolher aquilo que a gente ouve. Você está andando na rua, você ouve de tudo. Você está no seu trabalho, você ouve de tudo. Você está na escola, você ouve de tudo. Mas embora você não consiga sempre escolher aquilo que chega nos seus ouvidos, mas nós podemos escolher aquilo que sai dos nossos lábios. E eu não sei se o glória a Deus vai sair agora, mas quando ouvir aquela fofoca, nem sempre dá para evitar chegar no ouvido, mas dá para evitar passar para frente. Deixa eu apertar mais um pouquinho. Sabe aquela crítica? Nem sempre dá para evitar ouvir, mas dá para evitar passar para frente. Sabe aquela expressão mundana no seu local de trabalho, aquelas coisas que não glorificam a Deus? Nem sempre dá para evitar chegar no seu ouvido, mas dá para evitar ficar nos seus lábios, porque os nossos lábios não foram usados para não glorificar o Senhor. Nossos lábios foram usados, têm que ser usados para a glória do nome de Jesus, para o louvor do nome do Senhor. Os discípulos estão só falando as coisas boas que ouviram, eles ocultaram as coisas ruins. Segunda coisa que eu posso pontuar sobre essa colocação dos discípulos: eles não citaram na fala da multidão nenhum rei e nenhum sacerdote. João Batista foi profeta, Elias foi profeta, Jeremias foi profeta. Eles não citaram nenhum rei e eles não citaram nenhum sacerdote, eles só citaram profetas. O que mostra o quê? Uma visão incompleta a respeito de Jesus. Por que incompleta? Porque Jesus não é só profeta. Embora na Bíblia Davi foi rei e profeta, embora na Bíblia Samuel foi sacerdote e profeta, mas rei, sacerdote e profeta só Jesus Cristo é. Profeta é aquele que revela a vontade de Deus ao povo. Cristo é a vontade de Deus à humanidade.
Vou falar de novo. Sacerdote é aquele que faz mediação entre o povo e Deus. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o sacerdote, ele é o sacrifício. E rei é aquele que domina. E Cristo é o rei dos reis e o senhor dos senhores. E o seu governo jamais terá fim. Eu vim lembrar a esta igreja que o governo de Cristo jamais passará. Governos de homens se levantam e caem. O governo anterior passou, o governo atual vai passar, o próximo governo também passará, mas o governo de Jesus Cristo jamais passará. É por isso que a nossa esperança não está em homens, porque homens se levantam e caem, mas a rocha da nossa salvação, esta permanece para sempre. Ele é rei, ele é sacerdote, ele é profeta. Só isso, pregador, que dá para pontuar? Não, podemos pontuar também que na visão da multidão, que os discípulos estão dizendo, eles só citaram, se você olhar para o texto, pessoas mortas. A única exceção é Elias, que foi levado. Mas João Batista já estava morto, acabou de ter sido decapitado por Herodes. Jeremias já estava morto há séculos. Só Elias que foi levado vivo para o céu. Eles só citaram pessoas que já passaram. Porque para muitas pessoas que seguiam Jesus de longe, o Senhor Jesus era uma espécie de fantasma, de personagem que reviveu dos mortos. Por isso ele fazia os milagres e os sinais que fazia. E essas três citações aqui demonstram visões de três lugares diferentes. Preste atenção em mim. Quando dizem, uns dizem que tu és João Batista, é a visão do palácio de Herodes. Porque depois que Herodes mandou decapitar João Batista e ouviu falar dos feitos de Jesus, Marcos capítulo 6 diz que ele pensava que João Batista havia revivido dos mortos. Por isso fazia-se esses milagres na vida de Jesus. Então quando diz, uns dizem que tu és João Batista, é a visão do palácio de Herodes. Quando dizem, uns dizem que tu és Elias, é a visão do debate dos escribas, porque os escribas discutiam uma profecia que dizia a respeito do Elias que havia de vir. E eles pensavam, esse homem talvez seja este Elias que havia de vir. E havia o debate entre os escribas. Quando disseram, uns dizem que tu és Jeremias, está se referindo a uma visão nacionalista, que embora não esteja no nosso cânon sagrado, mas no livro apócrifo de Macabeus, acredita-se que Jeremias, isso não é bíblico, é apócrifo, escondeu a Arca da Aliança quando Jerusalém foi invadida. Então, na visão nacionalista de alguns judeus, imaginavam, está fazendo milagres, porque esse aí é um Jeremias que voltou dos mortos, com contato com a Arca da Aliança. Só que essas três coisas aqui me mostram uma coisa, que dependendo de onde a pessoa estava, ela via Jesus de uma forma diferente. Quem estava no palácio de Herodes pensava que era João. Quem estava no debate dos escribas pensava que era Elias. Quem seguia a visão nacionalista pensava que era Jeremias. Só que aí Jesus olha para os discípulos e diz, mas e vocês? Quem está no palácio pensa assim, quem está nas cátedras pensa assim, quem está nas visões nacionalistas pensa assim, e vocês? E vocês que caminham comigo? E vocês que andam comigo? E vocês que me ouvem todos os dias? E vocês que estão comigo na oração e ouvem os meus sermões? Quem eu sou para vocês? Sabe o que a Bíblia está me ensinando? Que é impossível conhecer Jesus de longe. Eu vou repetir. É impossível conhecer Jesus de longe. Para se conhecer Jesus é necessário viver com Ele. Porque Jesus não é uma teoria, Jesus não é uma filosofia, Jesus não é uma ideia, Jesus não é um ritual litúrgico, Jesus é relacionamento diário, é vida prática.
prática, é relacionamento de todo dia. Oh, irmão, só conhece Jesus de fato quem de fato vive com Ele. Só conhece Jesus de fato quem de fato caminha com Ele. Quem não caminha com Jesus só imagina. Quem não caminha com Jesus só especula. Quem não caminha com Jesus só tem uma ideia. Mas quem vive com Ele sabe quem Ele é. Quem vive com Ele sabe quem Ele é. Eu estou pregando nessa noite que a igreja sabe quem Ele é, que a igreja caminha com Ele todos os dias. Nós não conhecemos um Jesus de teoria, nós conhecemos um Jesus de prática, de relacionamento, de vida. Não é de longe, é de perto. De perto. Por isso ele olha para os discípulos e questiona: quem vocês dizem que eu sou? Versículo 15. Porque a multidão está longe, mas vocês estão perto. Oh. E eu, antes de seguir meu sermão, eu faço uma pergunta: a que distância você está de Jesus? Porque quanto mais longe, pior o entendimento. Quanto mais perto, maior o relacionamento e maior o entendimento. Quem vocês dizem que eu sou? E aí, versículo 16, Pedro, e eu não vou falar muito de Pedro não, quem gosta de falar de Pedro é a Natiele. Pedro toma a iniciativa. Pedro era comum de tomar a iniciativa. Para descer do barco para andar sobre as águas, Pedro. Para cortar a orelha de soldado, Pedro. Para dizer que vai com ele até a morte, Pedro. Pedro gostava de tomar a iniciativa. Só que Pedro era tão impulsivo que de vez em quando ele dava uma bola fora, né? Escorregava, fazia umas bobeiras. Só que nessa aqui Pedro acertou. Quando ele toma a iniciativa, ele acerta. Por que ele acerta? Porque o que Pedro vai falar não é dele. O que Pedro vai falar agora é uma revelação que vem do céu. E eu sei que eu vou dizer, vai doer um pouquinho, mas me ouça. Iniciativa é muito boa, mas quando ela é feita na carne só traz problema. Quando Pedro tomava iniciativa na carne só trazia problema. Iniciativa é boa, mas feita na carne sem direção de Deus só traz problema. Agora, quando você é cheio do Espírito Santo para tomar iniciativa, aí é uma benção. Pedro está cheio do Espírito, o céu o revela. E o que ele diz? Versículo 16, aquele texto que dá vontade de dar um glória a Deus só de ler. Pedro olha para o Senhor e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor não é João Batista, o Senhor não é Elias, o Senhor não é Jeremias. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus perguntou: quem dizem ser o Filho do homem? Pedro responde: tu és o Filho de Deus. O povo dizia: tu és um profeta. Pedro responde: tu és o Cristo. As pessoas falavam de pessoas mortas e Pedro responde: tu és o Filho do Deus vivo. Isso é tão poderoso para nós. Eu quero que você entenda que, embora esse texto seja muito usado, e já é a segunda vez que ele é lido hoje aqui, mas não é a primeira confissão dos discípulos. Eu vou repetir: não é a primeira vez que os discípulos fazem esse tipo de confissão. Natanael, quando foi chamado por Jesus e o Senhor Jesus revelou detalhes da sua vida, ele faz justamente esta confissão: tu és o Messias, tu és o Rei de Israel. Confissão. Na tempestade, quando ela foi acalmada, eles receberam tamanho impacto que fizeram a confissão. Só que esta confissão de Pedro aqui é poderosíssima, porque é a primeira confissão dos discípulos sem nenhum milagre. Não tem nenhum milagre. Não tem paralítico andando, não tem cego vendo, não tem morto ressuscitado. A confissão que Pedro faz aqui é simplesmente por inspiração do Espírito Santo. E me ouça, existem confissões de fé que se baseiam apenas na emoção do momento. A pessoa recebe uma cura e diz: ele é Deus.
A porta se abre, Ele é o Senhor. Recebe um livramento, Deus seja louvado. Só que me ouça, confissões feitas por emoção não são duradouras. Quando a confissão é feita pela empolgação do momento, ela não é permanente. A confissão de Pedro é duradoura, porque não é a emoção de um momento, é a revelação do céu. E quando o céu te revela quem Jesus é, pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir o furacão, pode vir as lutas, você tem a certeza de quem Ele é. Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. É por isso que a igreja continua de pé, porque o que nos mantém de pé não é uma emoção, não é uma empolgação, é o Espírito Santo que nos revelou a verdade, é o Espírito Santo que implantou esta verdade em nós, de quem Ele é. O versículo 17 diz que o Senhor olha para Pedro e diz: feliz é você, bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, ou filho de Jonas, porque não te revelou a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. E isso fica para outra mensagem. 18, diz a Bíblia que Jesus olha para Pedro e diz o texto que eu acabei de ler: pois eu também te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Lógico que no grego há um trocadilho entre pedra e Pedro que não pode ser desprezado, mas eu entendo que a pedra a que Jesus se refere é a afirmação revelada a Pedro, é a revelação que foi dada a Pedro, a verdade que o Pai havia revelado de quem Jesus Cristo é. E sobre esta verdade fundamental, disse Jesus que edificaria a sua igreja. A palavra que Jesus usa como igreja aqui é a palavra eclesia, que era muito usada para reuniões de assembleias, para reuniões, para encontros, para resolver questões, para tratar de assuntos. Ouça-me, a palavra igreja não é criada por Jesus. A palavra igreja não nasce com Jesus. Eclesia não é uma invenção de Jesus. Haviam inúmeras assembleias, inúmeras eclesias que resolviam de questões e tratavam problemas. Jesus não está inventando uma palavra. Só que esta igreja tem algo diferente. O que, pregador? Ele disse antes de eclesia, antes da igreja, ele disse: edificarei a minha. Eclesia existem muitas, igrejas existem muitas, mas eu edificarei a minha. E aqui vai doer um pouquinho, mas você é crente. O que Jesus está dizendo é: a igreja que eu vou levantar, ela tem dono, ela tem proprietário, ela tem um Senhor. A igreja não pertence a uma família, a igreja não pertence a uma convenção, a igreja não pertence a um partido político, a igreja não pertence a um líder, a igreja não pertence a uma placa, a igreja pertence a quem pagou o preço por ela, e o preço foi de sangue. A igreja pertence a quem deu a vida por ela, que é Jesus Cristo. Essa igreja não é minha, essa igreja não é do pastor, essa igreja não é dos obreiros, essa igreja é de Cristo, a igreja de Cristo, a igreja de Jesus é dele. Porque se a igreja fosse de homens, a igreja já teria desfalecido. Se a igreja fosse de homens, a igreja já teria desfalecido. Basta você olhar para a nossa história. Se você olhar para a história do cristianismo, os primeiros 300 anos, vamos passar rapidinho, os primeiros 300 anos da igreja, qual foi a história? Perseguição. Depois de mais ou menos 300 anos, o que aconteceu? Corrupção pela junção de igreja e Estado. E a igreja permaneceu de pé.
E depois o que aconteceu? As heresias tentaram entrar na igreja. Heresias como a de Ário, como de Ébio, como de Marcião. E a igreja continuou permanecendo de pé. Passaram-se séculos, o Império Romano se dividiu. Houve a queda do Império Romano Ocidental, uma mudança na geopolítica. E a igreja continuou permanecendo de pé. Veio a Idade Média, entraram ainda heresias mais profundas. Houve uma proibição da leitura da palavra. Quem ousava se levantar contra o sistema era morto, era perseguido. Havia as indulgências, havia as inquisições, mas a igreja continuou permanecendo de pé. 500 anos atrás veio a reforma protestante, e mesmo com todas as adversidades, a igreja do Senhor continuou permanecendo de pé sobre esta verdade. Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Como resultado da reforma, vieram inúmeros segmentos. Nasceram os wesleyanos, os moravianos, os presbiterianos, os batistas. Houveram grandes avivamentos ao redor do mundo. Avivamentos na Inglaterra, avivamentos na Escócia. Houve um avivamento nos Estados Unidos, lá em Los Angeles, lembra? Alguns anos atrás, nesse avivamento liderado por William Seymour, na Rua Azusa, lá em Los Angeles, o fogo pentecostal foi aceso novamente. Passaram 2 homens influenciados por esse fogo. Quem foram eles? Missionários suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingre, que vieram para o Brasil mandados pelo Espírito Santo e chegaram em Belém do Pará em novembro de 1910. Passaram alguns meses na igreja batista lá em Belém do Pará. Só que o pastor da igreja, meu amigo, resolveu tirar umas férias e eles ficaram por conta da igreja. O que aconteceu? A igreja incendiou. Jesus começou a batizar um monte de crentes com o Espírito Santo e eles tiveram que sair da igreja. Eles saíram da igreja e começaram outro ministério. Qual é o nome do ministério? Missão de Fé Apostólica, que depois ficou conhecida como Assembleia de Deus. 122 anos, 112 anos completa-se hoje. Agora, paz, meus senhores, esta fé pentecostal se espalhou pelo Brasil. Em 1922 chegou ao Espírito Santo o primeiro crente pentecostal, Francisco Galdino, primeiro crente pentecostal. Irmão, deu certo, nós estamos aqui até hoje falando que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Isso começou em 1922. Em 1930 chegou ao Espírito Santo o primeiro pastor enviado pelo Nordeste para pastorear os irmãos que aqui estavam, pastor João Pedro da Silva. Ele fazia culto em Santo Antônio, na Vila Rubim, na Costa Pereira e no Aribiri, onde é hoje a Assembleia de Deus no Aribiri. Sabe quantos anos ele tinha quando veio para cá? 34 anos de idade, a idade do pastor Daniel quando assumiu essa igreja. E o fogo do Espírito Santo foi se alastrando pelo nosso estado. A igreja cresceu pregando o quê? A mesma mensagem. Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Essa fé chegou aqui em Alto Laje, começou na casa de alguns irmãos, mas se espalhou por todas as regiões aqui, e hoje nós estamos de pé aqui pregando a mesma mensagem. Passaram por aqui homens de Deus, pastor José do Rosário, pastor Oswaldo Lírio, pastor Pedro Lírio, hoje está aqui pastor Daniel Rodrigo. E alguém pergunta: como será daqui 30 anos? Como será daqui 50 anos? Como será daqui 100 anos? Eu respondo: nós continuaremos pregando a mesma mensagem. Ele é o Cristo, Ele é o Cristo, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós não pregamos uma placa, nós não pregamos uma liturgia, nós não pregamos um sistema. A Assembleia de Deus não salva, a Assembleia de Deus não transforma, a Assembleia de Deus não liberta, mas o Cristo que nós pregamos salva, o Cristo que nós pregamos liberta, o Cristo que nós pregamos transforma. Ele é o Cristo, Ele é o Cristo, Ele é o Cristo. Quem pode levantar as mãos e adorar pelo menos por 1 minuto? Quem pode adorar, levantar a mão e adorar? Oh,
eu sinto Deus aqui. Será que você pode? Eu não costumo fazer isso não, mas como eu estou na minha igreja, como eu estou em casa, pega na mão desse crente aí do seu lado, vê se ele está no culto ainda, sacode ele e diz: a nossa fé não vai mudar. Diz para ele: a nossa fé não vai mudar, a nossa fé não vai mudar, a nossa mensagem não vai mudar, o evangelho não vai mudar, nossa pregação não vai mudar. Eu vou morrer dizendo: Ele é o Cristo, Ele é o Cristo, Ele é o Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo, Ele é a rocha. É nessa rocha que nós estamos, é essa rocha que sustenta. Oh, glória! Mais alguém sentindo Deus aqui neste culto, irmão? Tem mais alguém com vontade de dar glória a Deus aqui nesse culto? Eu já vou continuar pregando, mas a glória de Deus está inundando esse lugar. Vai, aproveita para adorar, aproveita para receber, aproveita para sentir o que vem do céu. Oh, glória, oh glória. E aí a promessa sobre essa igreja, eu vou caminhar para concluir. Eu vou edificá-la, e as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. Irmão, isso é tão lindo, porque dentre tantas coisas que nós poderíamos falar aqui, vou falar apenas uma. Portas era o local, ou eram os locais, onde as pessoas se reuniam para tomar decisões, onde as pessoas se reuniam para criar leis, ideias, resolver questões, resolver problemas. Isso está em Deuteronômio 16, isso está em Rute 4. Era um costume antigo se reunir nas portas das cidades. Quando Jesus diz, isso é profético, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, Ele está dizendo: o que o inferno decidir contra a igreja não vai prevalecer, vai dar errado. Um dia o inferno decidiu: vamos parar esse povo com perseguição. O que acontecia? Quanto mais perseguia, mais o povo crescia. Aí o inferno mudou a estratégia: vamos tentar heresia. Deus levantou pessoas para defender a fé verdadeira. Não deu certo. Aí o inferno mudou: vamos fazer o seguinte, vamos esconder a Bíblia do povo. Veio a reforma protestante, pessoas morreram, deram sangue, e hoje você está com a Bíblia debaixo do braço, conhecendo o Evangelho como ele é. Qual é a decisão do inferno hoje? A decisão do inferno hoje é a banalização da graça, a hipergraça. Nada mais é pecado, nada mais é errado. Importa é você fazer o que está no seu coração. Jesus te ama do jeito que você é, fica do jeito que você é, viva do jeito que você é. Banalização da graça, hipergraça, decisão do inferno. Destruir as famílias, desestruturar famílias, decisão do inferno. Sexualização precoce das nossas crianças, decisão do inferno. Usar a internet para disseminar uma série de heresias que afrontam a palavra de Deus, decisão do inferno. Criar leis que amordaçam os crentes, decisão do inferno. Só que eu vim lembrar a você que nada do que o inferno decida vai prevalecer contra esta igreja, porque Jesus sustenta esta igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O inferno não decide se abre ou se fecha, a chave está na mão da igreja. O que a igreja fecha está fechado, o que a igreja abre está aberto. Jesus deu à igreja esse poder. E eu termino dizendo, eu ouvi certo dia um pregador dizer algo que eu compartilho com vocês. A ideia não é minha, é de outra pessoa, não me recordo o nome, mas ele disse algo que eu compartilho com você. Disse assim: você já viu alguém lutar com portas?
Já viu alguém brigar com portas? Geralmente a pessoa vai lutar, leva as espadas, leva as lanças. Agora, nunca vi ninguém dizendo: peguem as portas e vamos para as guerras. Porta não é instrumento de ataque, porta é instrumento de defesa. As pessoas fecham as portas para se proteger. E aqui mexe comigo, porque se nós olharmos por esse ângulo, Jesus não está dizendo que é o inferno que vai marchar contra a igreja, mas é a igreja que vai marchar contra o inferno. Não, e aí por mais que o inferno feche as portas e tente segurar, quanto mais a igreja marcha, mais as portas do inferno estremecem, mais as dobradiças estremecem, mais as suas trancas são abertas. Deixa eu liberar uma palavra para você. O inferno busca trancafiar pessoas, prender pessoas, escravizar pessoas, mas o instrumento que Jesus usa para abalar as portas do inferno é a igreja nessa terra. Levante a sua mão e o ministério de louvor pode subir. A igreja não está aqui simplesmente para somar na sociedade, no sentido de ser mais uma instituição, não. A igreja é instrumento de Deus nessa terra. Ele vai usar a igreja para alcançar vidas, ele usa a igreja para resgatar pessoas. Levante a mão que isso é profético. Ele vai tirar pessoas do tráfico, ele vai tirar pessoas das drogas, ele vai tirar do vício, ele vai tirar da prostituição. Não importa se o inferno amarre as portas não vão segurar a igreja vai marchar, vai marchar, vai marchar. Nós somos a igreja. Eu gostaria que você se colocasse de pé comigo nessa noite, entendendo que a fé que você tem é uma fé histórica, é uma fé que chegou aqui debaixo de muita lágrima, de muito sangue. E ouça-me, é responsabilidade nossa manter a chama acesa. É responsabilidade nossa manter a chama acesa. Eu vou dizer aqui, você que concorda, dá um glória a Deus. No que depender de nós, a chama vai continuar acesa. A chama vai continuar acesa. A chama vai continuar.